Olá, olá. Eu estou num ambiente diferente. Se vocês escutarem barulho de fundo, não estranhe. Eu estou no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, com destino a São Paulo. Vou para votar, voto lá em São Paulo há muitos e muitos anos. Então vamos lá. Não poderia deixar de perder a oportunidade de comentar que hoje, 4 de outubro, lembrança de Francisco de Assis. São Francisco. Francisco de Assis é uma das figuras mais curiosas, mais interessantes da história ocidental como um todo, da história do cristianismo em particular. Considerado o patrono da ecologia, do movimento ecológico, por conta de algumas atitudes que ele teve, o famoso hino ao sol, o hino às criaturas, que é um reflexo de alguns salmos da Bíblia que falam da criação não humana de Deus louvando ao Senhor. Não são apenas os humanos que louvam a Deus, mas a criação também o faz. Repetindo então, alguns dos salmos na Bíblia vão falar sobre isso. E este tema será repetido em Isaías, profecia, o profeta Isaías, e será repetido também no Apocalipse de João, no Novo Testamento. Os seres, os astros celestes, os seres vivos, desde o organismo unicelular até a baleia azul, todas as criaturas animadas e inanimadas, como os corpos celestes, as montanhas, as árvores, todos louvando o Senhor. Francisco percebeu isso a partir da sua leitura da Bíblia e por isso que ele é considerado o patrono do movimento ecológico. Ele também deu, na história do cristianismo, deu ênfase aos chamados leigos, os não ordenados, aquilo que tecnicamente é conhecido como ordem terceira, de modo que também pela sua pregação fortemente cristocêntrica, fortemente centrada em Jesus, uma piedade cristocêntrica e uma piedade de misericórdia em relação aos mais carentes, aos mais desafortunados, um ministério centrado na compaixão aos que mais precisam. Por essas e outras, Francisco tem muito a nos ensinar. E eu fico a pensar, será que se na época de Francisco, se o movimento dele não tivesse sido abraçado, vamos dizer assim, pelo Papa de então, será que Francisco teria seguido um caminho como aquele que de séculos mais tarde Lutero seguiu? Lutero, o reformador da igreja no Ocidente, ele não queria fazer uma dissidência, ele foi literalmente expulso. Foi excomungado, ele queria uma reforma. A proposta de Francisco, séculos antes de Lutero, é de uma reforma também. Mas aí pensando, será que, e se Francisco, o seu movimento, se não tivesse sido acolhido pela liderança eclesiástica dos seus dias, será que teríamos tido uma reforma antes da de Lutero? Nós só podemos pensar, só podemos hipotetizar, conjecturar. A ficção que trabalha muito com isso, imaginar passados alternativos, o Quentin Tarantino fez isso naquele filme dele, Bastardos Inglórios, imaginando uma Segunda Guerra Mundial com um fim diferente. Quem viu o filme está entendendo o que eu estou falando aqui. A Marvel, tem uma série de animações, aquela What If, em português, e se? Aí imagina um universo alternativo, para usar a linguagem, que quem curte cultura pop vai entender, linhas do tempo alternativas em que as coisas seriam diferentes do que foram. Poderíamos pensar, um exemplo, que poderíamos pensar aqui, e se os holandeses que estiveram no Brasil no século XVII, no Nordeste, se eles não tivessem sido expulsos do país, o Brasil seria diferente do que hoje? Enfim, e se Francisco não tivesse sido abraçado, acolhido pela liderança eclesiástica de então, o movimento dele teria tomado um rumo diferente, o cristianismo ocidental teria tomado um rumo diferente? Jamais saberemos. Independentemente de qual teria sido a resposta, ou qual poderia ter sido, Francisco nos ensina muito. Nos ensina essa piedade de proximidade com a natureza, que nós estamos precisando cada vez mais nesse tempo de queimadas criminosas, nesse tempo de pessoas agredindo o meio ambiente por pura ganância, destruindo a terra por ganância. O exemplo de Francisco é mais do que necessário. Francisco nos ensina essa piedade em relação
como já foi dito, como eu já falei aqui há pouco, em relação aos desafortunados, que ele chamou de os meus mais pequeninos irmãos, que vai dar nome à ordem que ele criou, né? A ordem dos frades menores, literalmente os irmãos menores, baseado em Mateus capítulo 25, quando Jesus diz: toda vez que vocês ajudaram um destes meus mais pequeninos irmãos, a mim vocês ajudaram. Toda vez que vocês negaram ajuda a um deles, é a mim que vocês deixaram de ajudar. Francisco nos ensina muito. E vale ainda recordar, gostaria ainda de lembrar que a piedade ligada à natureza, a espiritualidade ligada ao meio ambiente, que Francisco enfatizou, não foi uma invenção dele. Ele aprendeu isso a partir da tradição dos monges celtas. Havia um mosteiro fundado pelos celtas na cidade de Bobbio, na Itália. Lá Francisco passou e aprendeu com os celtas que séculos antes, nas ilhas britânicas, e depois alguns deles foram para a Europa continental e enfatizaram essa piedade, uma espiritualidade centrada na natureza. Uma espiritualidade que dá lugar e importância à criação não humana de Deus, que conforme Paulo diz em Romanos capítulo 8, geme e suporta angústias até agora, esperando a redenção que Jesus obteve na cruz para os humanos, mas para a criação não humana de Deus também. Pense nisso. Se você gostou desse conteúdo, já clica aí na mãozinha do joinha, coloque nos comentários suas impressões, sugestões, ajude a compartilhar esse conteúdo, inscreva-se aqui no Fé e Café, e para quem já está inscrito, meu muito obrigado.